Igreja Presbiteriana de São Vicente. Uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. A graça do nosso bom Deus esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente nessa noite, nesse dia de hoje. Que Deus te alimente e te fortaleça para todos os desafios que você tem aí em tua vida. Como o pastor disse, vamos falar um pouco sobre a família. Falei hoje pela manhã, tenho uma esposa, Márcia, e 3 filhos. Os 3, uma bem já na entrada da adolescência, os outros 2 juniores, que é 10, 11 e 13 anos, Isabela, Amaury Júnior e Gabriela. Mais uma fase diferente, uma mudança. Até ano passado tinha uma filha no departamento infantil, fez 10 anos, hoje já não tem mais filhos no departamento infantil. Nosso departamento infantil lá vai até 9 anos, 10 já pertence a juniores. Então, uma nova etapa de vida, uma nova fase, mas cada momento da vida tem seus desafios e tem suas bênçãos, tem as coisas boas a serem apreciadas. E até ano passado trabalhava na igreja com o departamento infantil, porque tinha um em casa, né? Mas mudando de fase, trabalhava também com o Ministério de Família na igreja, hoje mais focado em Ministérios de Família e também numa área nossa nova que temos expandido, que é plantação de novas igrejas. A igreja tem alguns projetos, são hoje 14 projetos de plantação e alguns novos sendo estabelecidos, mas estamos lá em Belo Horizonte, conhecida, nosso estado, nossa terra, sempre conhecida pelo queijo, pelo pão de queijo e pelas nossas montanhas mineiras. Apesar de que eu não sou mineiro, sou fluminense, nos 2 sentidos, no nascimento e no futebol. Eu brinco com os meus conterrâneos que quem nasce no Rio de Janeiro só pode torcer para um time, para o Fluminense. Ainda que o sujeito diga que é Flamengo, mas ele nasceu no Rio e ele é fluminense, de qualquer jeito. Família do meu pai é do Rio, família da minha mãe, lá de Belo Horizonte, de uma cidade próxima de Belo Horizonte. Estou lá, esse é o 9º ano que estou lá, e há 9 anos atrás pastoreava aqui em São Paulo, Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. Por isso meu sotaque é misturado. Fui criado parte em Goiás, parte em Pernambuco, parte em São Paulo, parte em Minas Gerais, então tem uma mistura. Mas com alegria no coração que recebo o convite dos irmãos para estar aqui com vocês e conhecer os irmãos, conhecer o pastor Fábio, conhecer esta amada igreja e que Deus continue a abençoá-la. Que Deus continue a fazer essa igreja prosperar no ministério que Ele confiou a ela nesta cidade. Que Deus te use cada vez mais para ser bênção na vida desta igreja. Nós vamos meditar então na palavra. Queria que você abrisse comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler de 9 até o versículo 5 do capítulo 22. Apocalipse 21, de 9 até o 5 do 22. Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor, vamos ler Tua palavra e queremos fazê-lo, Deus, e o fazemos, Senhor, com temor, com sede, com reverência profunda àquilo que o Senhor tem a nos dizer através do que vamos ler. E que de forma nenhuma, nem por ingerência de força demoníaca, nem por incapacidade humana, ó Deus, que nada disso venha nos atrapalhar, nos impedir de ouvir e de absorver Tua palavra, e de ser influenciados por ela, de ser moldados por ela, Pai. Ser transformados e melhorados por ela. Nós oramos pedindo assim graça e favor do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame essa unção, a iluminação do Teu Espírito que a inspirou. Que o mesmo Espírito atue sobre nós, nos capacitando a entendê-la e a ser moldados por ela. Pedimos em nome de Jesus, Pai Santo.
Amém. Apocalipse, amados, é uma mensagem de Jesus à igreja num momento muito tenso da igreja. João recebe as revelações que ele registra no livro de Apocalipse por volta do ano 95, não há como precisar exatamente a data, mas sabe-se que é por volta do ano 95. E era um momento crítico para a igreja. Alguns historiadores chegam a estimar que nessa época mais de 25 mil cristãos já haviam sido mortos debaixo da perseguição do Império Romano. Muitos cristãos mortos. A notícia de morte de crentes por causa da fé era normal, era rotineira. E Roma não se contentava apenas em matar, mas tinha que usar a morte como uma espécie de drama para desestimular a adesão de outras pessoas ao cristianismo. Por exemplo, uma das coisas que faziam era amarrar o corpo de um cristão a um poste, jogar óleo e atear fogo, para dizer para os outros crentes: é o que vai acontecer com você se você continuar sendo cristão. Ou também de forma comum, matavam algum líder, despedaçavam o corpo e colocavam braços, pernas, cabeça, em lugares, em pontos espalhados pelas ruas da cidade, para dar o mesmo recado: é isso que você quer para a sua vida? Para que um parente visse o seu parente morto e se intimidasse com aquilo e não se convertesse, não entrasse também na igreja. E várias outras formas duras foram usadas para intimidar o cristianismo. Satanás exercia uma pressão muito intensa sobre a igreja através da mão do Império Romano, através da dureza dos judeus que também caluniavam a igreja. Mas como se não bastasse a pressão de Satanás sobre a igreja ainda lidava, ainda sofria com o problema da infiltração, com o problema dos falsos crentes. Você se lembra que em Apocalipse Jesus chega a dizer que no meio da igreja havia uma sinagoga de Satanás. Havia falsos crentes, havia falsos mestres, havia pastores que mercadejavam a palavra de Deus, havia pessoas que tinham uma vida completamente torta, que geravam escândalos, que envergonhavam o nome do Evangelho. E a igreja lidava com muitos problemas internos, pressões externas, e a manifestação do inimigo dentro da própria igreja. Era um contexto de muitas heresias, o gnosticismo em alta, o paganismo em alguns lugares, ao mesmo tempo que vivia decadência em algumas regiões, havia algumas espécies de avivamentos de paganismo, de alguns cultos a certas divindades há algum tempo atrás, quase extinto agora, vivendo nova ascensão, e tudo aquilo gerava uma pergunta no coração de muitas pessoas: será que a igreja vai sobreviver a isso? Será que essa igreja nova, recém-fundada, uma igreja de mais ou menos 70 anos, ou ainda nem 70 anos, será que ela sobreviverá a todas estas realidades negativas, a tudo isso que se levantou contra ela? No meio dessa situação é que Jesus escreve para a igreja o livro de Apocalipse. E a mensagem do livro de Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma mensagem inicialmente escatológica. Muita gente lê Apocalipse assim: eu vou ler hoje o que vai acontecer amanhã. Não é verdade? Muita gente lê assim. Ele pensa que Apocalipse foi escrito hoje e só fala de coisas que vão acontecer daqui para frente. Não. O principal tema de Apocalipse é a batalha espiritual. É a luta que a igreja enfrenta para ser igreja. É o desafio que você tem para continuar sendo crente, com todas as tentações, as seduções e com todas as pressões e perseguições que você vai sofrer. O livro de Apocalipse, na verdade, nos fala tudo que o diabo fará para fazer você não ser crente, se continuar sendo crente, não ser um bom crente. E o livro de Apocalipse fala também de tudo que Cristo já fez para que você seja um bom crente. E a mensagem desse livro é a vitória da igreja sobre os seus inimigos. Os inimigos em Apocalipse são, primeiro, o dragão, que é Satanás. Depois,
Um monstro de 7 cabeças e 10 chifres que emerge do mar, que é a primeira besta, que é a estrutura política, econômica, governamental a serviço do diabo. Por isso tem 7 cabeças e 10 chifres, que simboliza esse poder político econômico que manipula as pessoas para longe de Deus. Tem um outro animal que tem 2 chifres, que emerge da terra, que parece cordeiro, mas não é, que é o outro inimigo, a falsa religião, o falso poder público, o falso poder político, o falso poder econômico, o poder que não teme a Deus, e a falsa religião, que parece religião verdadeira, que parece cordeiro, que fala como cordeiro, mas ao mesmo tempo fala blasfêmias. Então a falsa crença, a falsa fé, a falsa religiosidade. E o quarto inimigo é a Babilônia. Babilônia, a cidade antiga, que é Babel, que é a sociedade humana organizada de uma forma tal que Deus não é o seu governante. Essa sociedade é nossa inimiga. Nós temos esse adversário, que é Satanás. E Satanás vai usar o falso poder político, econômico, social, vai usar a falsa religião e vai usar a estrutura social para nos impedir, ou para tentar nos impedir de caminhar. Mas Jesus escreveu para dizer, e aí entra o aspecto escatológico. Ele adianta o futuro e diz: nós vencemos. Ele antecipa o futuro e fala do fim, dizendo que aquela igreja lá se estenderia ao longo dos séculos e venceria todos os seus adversários, e conta o fim, a batalha final contra esses inimigos, e diz como o Cordeiro os venceu. No capítulo 21, nós temos uma visão de João, que vamos ler então. João, já no final do livro, depois de todas essas revelações sobre a batalha espiritual, sobre a guerra, sobre as estruturas que Satanás montou na política, na economia, na religião, essa sociedade que ele conseguiu construir anticristã, anti-Deus, anticristo. No final do livro ele diz que teve uma visão. Versículo 9, um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, que falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao leste, ao sul, 3 ao norte, 3 ao oeste, assim por diante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Seu comprimento